Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Champions, mas de uma forma um pouco diferente. Liverpool e Tottenham vão decidir a Champions 2018-2019, o jogo é no sábado, dia 1º de junho, mas esses dois times já fizeram uma final bastante marcante na história do futebol inglês. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Antes da gente entrar especificamente no jogo, nessa decisão, convido você a curtir o vídeo, a participar aqui no canal deixando os comentários e principalmente se inscrever no canal. Só clicar aqui embaixo rapidinho, um clique você se inscreve. Se quiser ativar as notificações, só botar ali ativar o sininho também para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Então se inscreve aí. Agora, falando dessa final da Copa da Liga Inglesa de 1982. Esse era o contexto, né? A Copa da Liga Inglesa, a segunda principal Copa do país. Só que a gente está falando de um período em que Liverpool e Tottenham tiveram alguns dos seus melhores times na história. Por quê? Porque se a gente vai olhar para o que era o Liverpool, por exemplo, o Liverpool foi um clube extremamente dominante no futebol inglês nos anos 70 e 80. Foram vários os títulos nacionais, tanto do campeonato inglês quanto das Copas também. Então era um time que frequentemente estava entre as principais forças, tinha inclusive sido campeão europeu, venceu a Champions em 81, né? E o Tottenham, por outro lado? O Tottenham viveu nesse período um momento muito especial também. É verdade que os títulos de campeonato inglês do Tottenham vieram nas décadas anteriores, inclusive com uma dobradinha, né? Vencendo Copa e campeonato no mesmo ano, em 1961. Mas em 1981, 1982, o Tottenham também viveu um momento extremamente especial. Então era um período de um Liverpool fortíssimo e de um período que teve no Tottenham um dos times mais agradáveis de ver jogar na história do clube. E é um time muito marcado na história do torcedor que acompanhava essa época e tudo mais. Agora, olhando para essa partida, decisão de Copa da Liga, a gente pode até dar uma olhada nas escalações ali com o gráfico da época, nas transmissões e tudo mais. Então são times muito marcantes, né? O Liverpool com boa parte da base do que foi o timaço de mais de uma década, mas com alguns grandes nomes, né, que marcaram a época no clube, alguns dos principais jogadores da história do clube, mas se a gente quiser citar alguns, Kenny Dalglish, King Kenny, né, um dos grandes ídolos da história, Ian Rush, grande artilheiro também. No lado do Tottenham, o Ray Clemence tinha acabado de chegar do Liverpool, né? Então era o início do Bruce Grobbelaar no gol do Liverpool, que era uma aposta depois do clube abrir mão do Ray Clemence, que vai para o Tottenham justamente nessa temporada. E o grande detalhe, para Ardiles, para Glenn Hoddle também, que era o grande meio-campista nessa época. Ardiles e Glenn Hoddle eram dois dos principais jogadores, além do Rick Villa, que nesse jogo sairia do banco de reservas para ser fundamental também. Então, eram dois times extremamente marcantes, o Liverpool basicamente pela escalação inteira, o Tottenham tinha principalmente no meio-campo uma equipe histórica, várias das suas lendas, né? Quando a gente fala hoje em jogo das lendas, jogo das estrelas, na história do Tottenham, certamente esse time vai ser lembrado e os argentinos têm um capítulo muito especial, uma página muito especial na história dentro do Tottenham. O jogo em si, o jogo teve o Tottenham abrindo o placar, saindo na frente com o Steve Archibald. Depois, o Liverpool chega a ter algumas das principais chances e quase tudo que acontece no jogo de positivo sai dos pés do Kenny Dalglish, jogador que era o responsável por criar as principais jogadas, por tentar um drible, uma arrancada, algo diferente. Bom lembrar o contexto, né? Numa época de um futebol inglês completamente diferente, então um gramado ruim, um Wembley antigo, um jogo muito mais também de um contato mais permitido, então entradas duras, um jogo pegado, muita ligação direta, uma marca histórica também do futebol inglês, então muitos lançamentos, mas com qualidade. O Tottenham era um time que trabalhava bem a bola no meio campo. Nesse jogo especificamente, o Rick Villa sai do banco no segundo tempo, ele tinha sido herói em 81 na final de 82 vem do banco. Era um Tottenham que chegava a essa decisão com 16 jogos sem perder, mais de 20 jogos em Copas sem perder. Um Tottenham que chegava a esse jogo, inclusive vivo, pensando em quádrupla coroa, porque era algo que nunca nem tinha sido cogitado no futebol inglês. O Tottenham estava, nessa altura, vivo no campeonato inglês pelo número de jogos a menos. Estava 8 pontos atrás do Southampton, que era o líder, mas tinha 5 jogos a menos do que o líder. Então estava na disputa. Dentro da Copa da Inglaterra, já tinha se classificado, inclusive para a semifinal, e deixando rivais pelo caminho, por exemplo, batendo o Chelsea, na época o Chelsea na segunda divisão, mas um rival do Tottenham, obviamente. A Copa da Liga estava na final contra o Liverpool, e estava vivo na Recopa também. Então, na Recopa, o Tottenham
estava até dentro do período do confronto com o Eintracht Frankfurt, venceu o jogo da ida e tudo mais, depois se classificaria, perderia para o Barcelona, seria eliminado pelo Barcelona. Mas era um Tottenham que na época falava em 4 títulos possíveis contra um Liverpool, campeão europeu do ano anterior, fortíssimo candidato a qualquer título que disputasse e já marcado pela quantidade de títulos que conseguia acumular. Então era um confronto muito grande, né? E o Tottenham sai na frente, consegue abrir o placar, depois é um pouco pressionado pelo Liverpool, tem algumas chances, mas o Steve Archibald chega a ter a chance de fazer o 2-0, para numa chance incrível, né, que o Graham Souness é quem consegue fazer o corte, ele quase em cima da linha e evitar o 2-0, e no minuto seguinte sai o gol de empate do Liverpool. O jogo vai para a prorrogação, e na prorrogação o Liverpool consegue fazer mais 2 gols para vencer por 3-1 de uma forma dramática, um jogo em que o Ronnie Whelan foi o herói fazendo 2 gols, marcando o primeiro e o segundo, né, do Liverpool nessa grande virada, um jogo que por muito pouco não escapou, e para o Tottenham o jogo escapa e a temporada escapa também, até por outros aspectos históricos. Esse era um período da Guerra das Malvinas, em determinado momento da temporada a coisa fica mais quente dentro do processo de guerra, de conflito entre os dois países, e isso acaba interferindo nos argentinos que jogavam na Inglaterra e que já eram muito hostilizados quando o Tottenham jogava fora de casa no período, mas durante uma parte do campeonato, inclusive, o Tottenham acaba não contando com o seu time completo, justamente por conta desse contexto de guerra também. Isso, obviamente, foi prejudicial para a reta final da temporada, o time cai de produção, não consegue os títulos, mas pelo menos encerra a temporada ganhando a Copa da Inglaterra, a FA Cup, batendo com o Spark Rangers num replay, né? No primeiro jogo terminou empatado, então teve um segundo jogo e no replay conseguiu bater com o Spark Rangers. Então a gente está falando de uma final extremamente rica, porque são 2 dos times mais marcantes da história de Liverpool e Tottenham, que agora se enfrentam numa outra final. E se a gente for pensar em toda a história do futebol inglês, essa é a única final entre os 2 clubes, né? Se a gente for pensar em Copa da Liga, Copa da Inglaterra, competição europeia também, né? A única final foi essa de 1982, dia em que o Liverpool saiu levando a melhor, conseguiu mais um título num período memorável do Liverpool, sem dúvida alguma, essas 2 décadas de 70 e 80. E para o Tottenham, a temporada deixou uma impressão muito melhor do que o saldo dos títulos no final, porque esse período ali, 81, 82, é um período muito marcante na história do clube do norte de Londres. Por hoje é isso, acho que legal lembrar essa decisão. Eu mesmo tive a oportunidade de ver a partida, que é sempre legal que você olha, ver alguns jogadores que hoje, por exemplo, são treinadores ou que são grandes ídolos e tem a oportunidade de vê-los em ação também numa outra época e tudo mais. Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um compacto do jogo que tem no YouTube. Se você procurar, você vai encontrar várias matérias, vários jogos. Aliás, para quem gosta de futebol inglês antigo, o YouTube tem muitos compactos e alguns jogos completos até do futebol inglês nos anos 70, anos 80. Então, quem se interessa pelo tema certamente pode curtir isso por aqui. E, mais uma vez, conto aí com os comentários, com a curtida, com a inscrição no canal, para você compartilhar também o conteúdo por aqui. E por hoje é isso. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa história, dessa volta ao passado, pensando numa final de Champions. Então não deixa de ser uma forma de fazer uma prévia diferente, olhando para 1982. Um abraço a todos, até a próxima.